Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós, em alguns minutinhos, vamos começar o webinar da série de palestras online e gratuitas da Microservice. Só mais alguns minutinhos. Olá, pessoal. Só mais um minutinho e a gente já vai começar a segunda palestra do mês de palestras online e gratuitas da Microservice. Vamos lá, então? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda palestra do mês de palestras online e gratuitas da Microservice. Muito obrigada por estar participando com a gente desse mês em que a gente visa trazer conteúdos que ajudem profissionais de todas as áreas a superar esse momento difícil que a gente está passando através do conhecimento. Seja para sua empresa ou seja para sua carreira, a gente espera poder oferecer para você algo que te faça crescer neste momento difícil. Pensando nisso, então, nós criamos 8 palestras ao todo. Uma delas já aconteceu nesta segunda-feira e a segunda acontece hoje. Vou relembrar com vocês, então, a agenda das nossas palestras para que você não perca as próximas. Na segunda-feira, dia 4 de maio, a gente vai ter a seguinte palestra: Quais cuidados com a segurança da informação sua empresa precisa ter quando se trabalha home office? Na quarta-feira, dia 6 de maio, a gente vai ter a palestra Estratégias de Marketing Digital em Momentos de Crise. Na segunda-feira, dia 11 de maio, como mensurar a satisfação dos clientes e gerar fidelização em tempos de crise. Na quarta-feira, dia 13 de maio, como otimizar custos com cloud. Na segunda-feira, dia 18 de maio, como implementar processos para ganhar agilidade utilizando a metodologia ITIL. E na quarta-feira, dia 20 de maio, a última palestra desse mês de palestras online gratuitas, os principais benefícios da tecnologia para sua empresa. Hoje nós começamos então, só relembrando, todas essas palestras acontecerão na segunda e na quarta-feira. Na segunda, às 11 da manhã e nas quartas-feiras, às 5 da tarde. Então, você já pode reservar esse espacinho na sua agenda durante essas semanas para participar de todas essas palestras gratuitas. A palestra de hoje é sobre como reestruturar seus gastos e investimentos em momentos de crise. E eu já agradeço de antemão a presença da Ana Paula Groner, que é consultora de planejamento e controladoria e tem mais de 10 anos de experiência no departamento administrativo financeiro e é também parceira aqui da Microservice. Hoje quem traz a palestra é a Ana Paula Groner. Ana, obrigada por estar participando com a gente, seja bem-vinda e fique à vontade que o conteúdo agora é seu. Só teu fone eu acho que está no mudo, Ana, por gentileza, dá uma olhadinha. Opa, agora foi, tudo certo.
Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Ana. Obrigada, Glenda, pela prévia da apresentação. Aproveito para explicar um pouquinho para vocês do meu trabalho. Então, como a Glenda comentou, eu sou parceira aqui da Microservice. Eu fui chamada no começo desse ano para estar implantando um projeto de controladoria aqui para a Microservice, porque eles estão se estruturando para um crescimento. Então, eles entendem que a área de finanças precisa transcender um pouquinho, ela precisa crescer, ela precisa estar melhor preparada para esse mundo, e a área de controladoria ajuda justamente nesse sentido, né? Como portfólio na minha carteira também, eu tenho uma grande experiência na parte de planejamento estratégico, e é um pouquinho do conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês, né? Como é que a gente pode fazer essa reestruturação, mas não partindo simplesmente da análise das contas, e sim partindo de algo um pouco mais fundamentado, tá? Então, depois eu posso deixar os meus contatos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre algumas dúvidas que surgirem, né? Mas então eu vou começar com o conteúdo de hoje, que num primeiro momento, antes de a gente fazer qualquer coisa com relação à reestruturação dos gastos, que envolve cortes de custos ou de despesas, ou redefinir para onde vão os investimentos desse ano, a gente precisa ter um pouco de cautela. Então, o meu primeiro conselho seria a gente manter a calma. Eu sei que é complicado, a gente acaba ouvindo bastante que a gente precisa manter a serenidade, e está bastante complexo o cenário econômico, político do nosso país, porém, é preciso a gente ter a cabeça no lugar, de forma simples e bem tranquila, para a gente conseguir resolver um problema, porque esse não deixa de ser mais um problema que bate à nossa mesa quando a gente está à frente dos negócios, como eu falo aqui com alguns proprietários de empresas ou alguns gestores. Esse é mais um problema que a gente vai precisar enfrentar, e quanto mais serenidade e mais calma, melhor as ações que a gente vai tomar diante desse cenário conturbado, né? Então, eu vou falar um pouquinho da economia, né, dos impactos que a gente está sentindo, e de repente, por setores, o que a gente vai encontrar aí para frente. A gente sabe que o setor que mais vai ser impactado, e foi por conta dos fechamentos das portas, é o comércio. Então, eles estão enfrentando algumas dificuldades diferentes de outros setores, como da indústria e da prestação de serviço, e a gente sabe que eles têm um grande desafio, e a posterior do setor de comércio, que talvez seja mais afetado, vem a indústria, que teve as suas máquinas parcialmente, tiveram que parar, tem também muito impacto com relação ao recebimento dos seus estoques, dos seus insumos para trabalho, para processamento, e também da sua mão de obra, né, que são os colaboradores. E como consequência, quando esses outros dois setores têm impactos, automaticamente o setor de serviços também começa a sentir. São alguns contratos cancelados, são alguns projetos não executados durante o ano, e é provável que a gente sinta isso aí no decorrer do tempo, né? Só que a gente está no meio da crise agora, e alguns economistas estão prevendo uma futura recessão, né? Depois de passar a crise, a gente talvez tenha a questão da recessão. Eu gosto de citar uma frase de um professor meu, da Fundação Dom Cabral, o Eduardo Mericucci. Ele foi um dos professores de economia, e eu gostava muito dele porque ele trazia algumas frases assim que nos deixava pensativos, assim. E essa frase é de um pensador, o Milor Fernandes, lá de 2008, na crise de 2008, ele falou assim: mais difícil do que interpretar a atual situação financeira é interpretar uma interpretação dos economistas sobre a atual situação financeira. E isso se encaixa muito para o momento atual, porque a gente ouve muita especulação do que se vai encontrar na economia daqui para frente, mas são economistas que estão se baseando em algo que eles também nunca vivenciaram. Então, é muito complicado a gente ficar focados nessa questão de tentar desvendar o que vai acontecer aí para frente. A gente precisa, na verdade, partir para alguma ação, né? A gente precisa nos chamar para tomar alguma decisão na empresa, porque algumas decisões precisam vir à mesa. Se a gente ficar sem fazer nada, vai nos deixar paralisado, e não é esse o nosso propósito. A gente precisa se mover, né, se movimentar. Então, eu gosto de usar aqui uma ferramenta chamada
fato, causa e ação. Que o que acontece? O fato já está bem desenhado para a gente que a gente está no meio de uma crise. A causa a gente já sabe que são diversas, a questão do coronavírus e a questão da política brasileira no atual momento, e o que nos resta então, conhecendo o fato e conhecendo a causa, a gente precisa tomar ação. E o que eu venho hoje aqui comentar com vocês é que existem algumas ferramentas de forma organizada que a gente precisa aplicar, ou que eu, na verdade, digo para vocês que seria o ideal fazer, porque se a gente só olha para o orçamento, ou só olha para corte de custos e para onde vai os nossos investimentos, agora a gente fica um pouco perdido no primeiro momento. Então, uma forma de organizar todo esse pensamento, estruturar uma tomada de decisão, é partir para a parte do planejamento. Então, o que precisa ser feito? Se a empresa hoje já faz um planejamento estratégico anual, perfeito, precisa tirar essa pasta da gaveta, que muitas vezes ela é colocada lá no início do ano, para a gente contemplar as ações dentro desse plano, né? Mas é preciso a gente agora recapitular esse planejamento, abrir ele, porque dentro do planejamento a gente tem várias coisas. A gente tem a estratégia da empresa, a gente tem pessoas no planejamento, a gente tem os valores, que são os números financeiros de crescimento, por exemplo, de lucratividade, a gente tem os processos, a gente tem muita coisa envolvida no planejamento estratégico. Então, a gente, retomando o planejamento estratégico, ou fazendo ele, se a empresa ainda não faz, é o principal caminho. E aí vocês podem perguntar, Ana, mas o planejamento estratégico não demora muito tempo? Depende. Na verdade, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, acredito que, assim, uns 2 dias em sala fechada, de repente, com algum grupo, né, que o planejamento pode ser colaborativo nesse momento também, né, porque algumas pessoas podem ter ideias para compartilhar e isso pode agregar muito no processo. Então, se a empresa ainda não tem uma cultura de planejamento, sugiro que faça. Se a empresa já tenha, então resgatar esse planejamento anual para fazer uma revisão, né, de números, de pessoas, de processos, e ali dentro também estão os investimentos, né. Então, assim, a gente está falando aqui para várias empresas, então, de repente, a gente está conversando com alguém que está pensando em pivotar, em mudar a sua produtividade, a sua produção de insumos. Eu já falei com muitas empresas que estão pensando em partir para ramos, que estão visualizando algumas oportunidades, né? Então, se você entendeu que a sua empresa tem condições de se adequar ao novo modelo e continuar crescendo com essa crise, perfeito. Então, você só vai mudar, de repente, o rumo dos investimentos que você tinha no início do ano. Você vai continuar investindo, a sua empresa vai continuar tentando aí conquistar o crescimento desejado. Agora, se você entende que não, e que vai ter bastante impacto negativo para a sua empresa, então é a hora de revisitar o planejamento e fazer a criação de cenários. Porque uma vez que a gente refaz o planejamento estratégico, a gente consegue ter condições de montar cenários. E eu diria que se a sua empresa não vai conseguir crescer, ou você não está com uma visão tão otimista com relação a isso, você precisa criar 2 tipos de cenários, né? A gente não vai trabalhar com um cenário otimista, então a gente só vai trabalhar com um cenário realista e com um cenário pessimista. Então, criando esses 2 cenários, para a criação desses 2 cenários, é importante você eleger algumas premissas e algumas restrições. Eu vou explicar o que são premissas e o que são restrições. As premissas seriam o que é fundamental na minha empresa, o que eu não posso parar, o que não pode ser afetado, porque senão vai afetar o meu cliente, vai afetar a minha qualidade, eu vou perder mais contratos do que eu já estou perdendo hoje. Então, isso precisa estar bem claro para o grupo ou para a pessoa que vai conduzir esse planejamento, né? Então, linkar essas premissas. E depois tem a questão das restrições também, porque às vezes a gente tem algumas premissas importantes, porém a gente tem restrições, como, por exemplo, uma restrição financeira pode ser a de pouco caixa, pouca reserva financeira. Então, isso pode ser algo que precisa ser estudado, precisa ser colocado na mesa e precisa ser conhecido pelo grupo. Então, por exemplo, restrições de caixa, restrições de estoque, como eu tinha comentado antes, restrições de mão de obra, talvez a tua empresa está com um parque com uma mão de obra menos produtiva, né, em casa, enfim. E também, o que vai fazer com que você
abra a pasta do planejamento estratégico, faça definições das premissas e das restrições, vai te proporcionar um olhar crítico para o orçamento, porque parte do planejamento também é orçamento. Então, você vai ter condições de olhar para o orçamento de uma forma mais crítica, com as premissas do lado e com as restrições e com o novo rumo que a empresa vai tomar com relação ao planejamento estratégico. Você fica, parece que assim, parece que passa um pano no teu vidro e num primeiro momento você começa a enxergar as coisas agora de uma maneira mais inteligente. Então você não vai fazer cortes que vai te prejudicar depois, e aí sim você vai olhar agora com um olhar mais claro e limpo para algumas oportunidades de cortes que a empresa pode ter sim dentro dela. A gente sempre fala e comenta que uma grande crise é uma grande oportunidade para a gente entender e num primeiro momento, de repente, assumir que a gente não é tão eficiente como a gente acha que é e que tem oportunidades para a gente melhorar. Então, o primeiro momento é chamar a responsabilidade para dentro da empresa, né? Olhar para dentro da gente, porque às vezes a gente olha muito para fora, olha muitas oportunidades de mercado e se afasta um pouco da parte operacional da empresa e não tem condições de entender que ali dentro já tem muita oportunidade. Oportunidade de otimização, oportunidade de corte de custo, sim, oportunidade de mudar o canhão dos investimentos, a gente estava atirando para um lado que agora não vai mais ser tão rentável, então, por exemplo, esse mundo do online que a gente está vivendo agora, né, oportunidades para esse ramo, para desenvolver cursos, enfim, online. Então, no primeiro momento, chamar a responsabilidade para dentro de casa, porque ali muita coisa pode ser conquistada. Do que pensar já logo no primeiro passo em demissões, por exemplo, de colaboradores, em corte de contratos com fornecedores, porque isso pode te custar mais à frente, até mais caro do que você agora se desfazer desse colaborador. Porque quanto custa um colaborador para você contratar, para você treinar, e aí depois você manda ele embora, tem as rescisões também para quitação. Então, nesse primeiro momento, de repente, não é tão inteligente esse tipo de ação, né? Então, a gente precisa entender, chamar a responsabilidade para dentro de casa, que talvez com pequenos ajustes, um olhar um pouco mais crítico para o orçamento, já se tem grandes oportunidades de ajuste de valores, o que faz com que você mantenha aí algum nível de resultado. E isso também vem à tona, né? Uma análise diante dos cenários que você precisa repaginar, você precisa entender como o resultado vai ficar por esse momento, né? Cabe também ao acionista, nesse momento, divulgar para o grupo se ele está disposto a reduzir um pouco a expectativa de lucratividade por esse período, porque talvez é algo que ele também precise decidir, compartilhar com o grupo, que deixa as pessoas mais tranquilas. Mas não necessariamente que esse é o melhor caminho, né? Então a gente precisa sempre dentro de casa entender aí, por isso que eu sempre gosto dessa gestão compartilhada que eu falo, por isso que eu digo que rever o planejamento anual, eu gosto de uma gestão colaborativa, porque só o dono da empresa desenhar o planejamento estratégico e ficar só na cabeça dele é complicado para depois você passar essa comunicação e conseguir vender esse projeto, né? Quando você traz as pessoas para perto de você, de uma forma participativa e colaborativa, automaticamente você não precisa vender nada. O sonho já está compartilhado, né? Aquele ideal já está compartilhado. E no momento de crise isso faz mais sentido ainda, né? Imagina você precisar fazer alguns cortes ou alguma troca de investimento, fica muito mais fácil quando as pessoas envolvidas já estão por aí, né? Então, assim, vocês também precisam fazer... bom, então assim, na verdade, quando eu falo para repensar o orçamento, né, para a gente ter um olhar crítico, é importante a gente pegar aquelas premissas e entender que os cortes não podem afetar aquilo que a gente entende que é fundamental para a empresa, né? Porque num primeiro momento, a gente às vezes olha para algumas questões ali de fornecedores e não entende ao certo qual que a gente pode naquele primeiro momento cortar. E quando a gente vê que aquele fornecedor tem relação com a nossa entrega de serviço, por exemplo, a gente entende que aquilo ali precisa ficar blindado, né? Então é importante a gente fazer esse olhar crítico nesse sentido. Então, assim,
No final de tudo, dentro de um planejamento orçamentário, por mais que a gente chama algumas pessoas, as cabeças-chaves de área para participar, além de eles conseguirem contribuir, no fim do dia, sempre o acionista ou o proprietário, ele vai ter a sua última palavra, a sua última decisão para onde a empresa vai caminhar, né? Ele sempre vai ter a sua palavra final. Mas é importante ele trazer essas pessoas para perto, porque muitas vezes a gente não tem uma visão assim tão clara das oportunidades que se tem, né, na mesa, dos projetos novos, das novas possibilidades que esse tipo de crise nos traz. Então, vem aquele momento de desespero, aquele momento de você só achar que precisa sair cortando e começa olhando a folha de pagamento dos colaboradores. Então, existem também outros tipos de ações, como, por exemplo, se você tem alguns fornecedores que trabalha há bastante tempo contigo, existe aquela questão, aquele nível, aquela fase de negociações, né, onde a gente pode entrar em contato com os fornecedores, explicar a situação da empresa, né, e pedir algum prazo, alguma questão nesse sentido, inclusive com os próprios colaboradores. Eu acredito que também precisa ser a conversa precisa ser bastante franca nesse momento, né? Se precisa de algum alinhamento organizacional para comunicar algo nesse sentido, também é melhor a gente fazer de uma forma mais transparente possível, tá? Então, a gente precisa evitar essa questão dos cortes e, de repente, trabalhar numa cooperação aí entre colaboradores e fornecedores também, tá? Então, são algumas ações que a gente pode tomar, né? E, Glenda, eu acho que seria isso. Não sei se eu fui rápida demais. Não, imagina, muito legal, Ana. Quer dizer, então, eu até queria comentar, né? A gente vê nessa crise muitos colaboradores sendo demitidos. E sim, a gente entende que o colaborador às vezes não tem visão geral da situação da empresa, né? Mas interessante isso que você comentou, que às vezes a empresa vai gastar muito mais projetando os gastos posteriores, demitindo agora e contratando depois, do que se conseguisse fazer um acordo, né? Uma redução. Isso, exatamente. E assim, na verdade, a gente entende que a crise vai impactar de forma geral tanto as organizações quanto as pessoas, né? Porém, a gente precisa entender que as pessoas compraram o nosso sonho naquele momento em que elas entraram na nossa organização. Então, a gente precisa ver o pilar. Eu vejo sempre, por mais que eu sou de exatas, né, e sou muito dos números, sou muito próxima aos números, eu realmente fico bastante desconfortável quando se fala dessa questão de corte de pessoas. É um balãozinho que eu deixo por último nas minhas ações quando a gente fala de uma reestruturação, por exemplo, né, seria um dos balões que muitas vezes vem, e principalmente empresas de serviços que têm uma carga de folha de pagamento pesada, né? Mas a gente tem aí outras frentes para a gente trabalhar, muito provavelmente, como eu comentei, na parte de eficiência também. Uma empresa que tenha muitas pessoas, ela é bem provável que tem como otimizar a sua prestação de serviço, né? Ela ter um olhar crítico para a entrega do serviço, então, de repente, ela pode melhorar ali e não necessariamente num corte, né? E ela consegue, por exemplo, se preparar para atender mais clientes quando a economia voltar a girar. E aí ela não vai mais precisar fazer, de repente, um crescimento de folha como ela estava projetando, e as coisas vão acabar compensando ali com um olhar mais genérico do ano como um todo, né? Com certeza, eu acho que uma palavra muito importante para esse momento é análise, parcimônia, Isso. né? É você analisar o que pode ser feito. Eu digo até assim, mais do que essa análise como empregador, é importante fazer essa análise como fornecedor, né? Já passei por uma situação numa empresa em que, como marketing, né, como papel de marketing, a gente tinha alguns fornecedores e a diretoria pediu para reduzir os custos por 2 meses. E a gente estava totalmente disposto a ceder para fornecedores que dissessem, vamos reduzir o contrato, vamos zerar o contrato agora nesses 2 meses e nos próximos meses a gente retoma, ou vamos dar um desconto agora e compensa nos próximos meses. E Ana, você acredita que nenhum deles sugeriu isso? Então, se você é fornecedor, prestador de serviços, pense, né, em como você pode ajudar os seus clientes nesse momento, e eu tenho certeza que muitos estão dispostos a ajudar você também.
Eu tenho visto bastante um movimento um pouco diferente nesse sentido, inclusive aqui na Microservice a gente também teve essa experiência, que a gente entrou em contato com os fornecedores, e assim, a gente teve uma certa, como é que eu posso dizer, compreensão por parte deles, o que nos deixou confortável e feliz, o que nos possibilitou a não fazer, não tomar outro tipo de atitude. Então, realmente, eu acho que precisa ser pensado de uma forma geral aí nessas questões, porque a economia acaba se equilibrando quando a gente não entra rachando tudo e cortando todas as questões, principalmente com relação a pessoas, né, o desemprego sobe, então as coisas ficam muito mais complicadas do que elas já estão, né? Só que, lógico, Glenda, depende da situação, por exemplo, de cada empresa, né? A gente tem algumas situações com a questão financeira, as questões das restrições que eu comentei contigo, tem algumas empresas que elas não têm tantas restrições de caixa, então, assim, não é o momento de elas se desesperar. Agora, aquelas empresas que não têm uma situação tão confortável de caixa, elas se veem no primeiro momento ali com os olhos vendados. A sensação que vai dar é que você vai se enfiar num buraco sem fim, porque as contas vão chegando e o faturamento vai caindo, então aquilo bate no desespero. Por isso que eu digo, um momento de reclusão, principalmente do acionista e de algumas pessoas de confiança dele, é um momento de reclusão no sentido de que precisa se entrar numa sala de uma forma bem assim tranquila e serena e tentar desenhar aí e tentar mapear essa questão do planejamento, se ainda não feito, precisa ser feito, para tentar clarear um pouco as ideias antes de se tomar uma decisão de forma imediata e depois acabar tendo alguma consequência mais séria com relação a isso, né? E é aquilo que eu comentei, aquilo que a gente comentou, todo mundo vai perder um pouco, o fornecedor perde um pouco, o cliente perde um pouco, a empresa perde um pouco, o colaborador, todo mundo acaba perdendo um pouco, mas a gente precisa tentar fazer com que esse elo não arrebente, né? Então a gente não corte as relações, por exemplo, cortar com o fornecedor, cortar com o colaborador, né? A gente precisa de repente repaginar e readequar as energias, mas não fazer nenhum tipo de rompimento. E no outro viés, que é o viés do positivismo, né, que a gente vê algumas empresas aproveitando as ondas de novas necessidades, de novos produtos surgindo, de novas demandas, né, como, por exemplo, uma empresa que tem o poder de se estruturar de forma online, ofertando cursos daquilo que já pleiteava, por exemplo, vamos imaginar a implantação de um projeto, né, implantação de um projeto de um tipo de serviço. Se ela fazia isso em loco antes, ela pode perfeitamente entrar em uma sala com algumas câmeras e transformar isso em algo online para vender na web e até, inclusive, crescer o seu faturamento. É o que muitas empresas estão fazendo, a gente tem visto já alguns negócios se destacando nessa área, né, nesse ramo do online. Então, a gente precisa abrir um pouco a cabeça e estar um pouco mais aberto para esse tipo de coisas que a gente antes não imaginava. A gente antes achava que o projeto tinha que ser feito em loco, e agora a gente está vendo que ele pode ser feito online, né? Então, é uma forma de a gente entender que a gente pode pulverizar mais o nosso trabalho, né? Exponenciar mais o nosso trabalho a nível Brasil, a nível mundo, através de uma crise como essa, né? Então, tem o seu lado positivo, sim. Eu sei que tem alguns negócios que são mais críticos, que no primeiro momento a gente não vê algumas oportunidades, mas no decorrer dos dias, quando as coisas vão se ajeitando, a gente vai encontrando alguns caminhos para resolver os problemas do dia a dia, né? Legal, muito legal. Antes que eu esqueça, alguém comentou aqui, como a pessoa entrou com um usuário anônimo, eu não sei dizer quem é, mas se você quiser se identificar, fique à vontade de colocar aí seu nome. Disse assim, não é uma pergunta, é um elogio. Parabéns pelo conhecimento, Ana. Muito legal, realmente. Obrigada. Ana, outra coisa. A gente, resumindo um pouquinho do que a gente falou até agora, então, planejamento e conhecimento sobre o negócio são as chaves para saber o que é possível e o que não é, né? Perfeito. Isso precisa ter o dono da empresa, o acionista, né, o empreendedor diretamente ligado a esse plano de reestruturação, certamente, porque ele é a pessoa que vai dizer isso pode, isso não pode, de forma assim mais gerencial, né? Então, e abrir essa caixa que eu digo que é a caixa do planejamento é importante para a gente clarear algumas ideias de para onde a empresa estava indo até a crise e para onde agora ela vai pós-crise ou durante a crise, né? Para onde ela pode ir. Então, a primeira caixa que precisa se abrir é a do planejamento para a gente ajeitar um pouco as ideias.
E através das ferramentas, não são ferramentas, na verdade, as premissas precisam ser colocadas na mesa, que é o que não pode parar, e geralmente o acionista é a pessoa que pode dizer melhor isso, né, o dono da empresa, o que não pode parar, o que é fundamental, o que é o coração da empresa, e depois a questão das restrições também, que quais as restrições que a empresa tem. E aqui os gestores como um todo podem falar, olha, a gente tem aqui, por exemplo, eu vou usar o exemplo da microservice, né? A gente tem aqui uma mão de obra muito especializada, então se a gente perde um colaborador hoje, não é fácil a gente conseguir recolocar um profissional daquele calibre, né, rapidamente. Então, a gente sabe que essa é uma restrição nossa, né? A gente também tem a questão da restrição de mão de obra. Se a gente não tem a pessoa online lá trabalhando, a gente fica dependente, porque os chamados vêm e a gente precisa atender. Então, assim, cada empresa tem as suas restrições e quem pode falar melhor isso são as pessoas que estão na operação. Então, aqui envolve um pouco, por isso que eu gosto da questão da gestão colaborativa, porque daí pega o dono da empresa e pega também os braços principais da empresa, e aí você coloca o planejamento, as premissas, as restrições e chega no orçamento de uma forma mais crítica, você já chega preparado para olhar para a conta e saber se ela pode ser cortada ou se ela cabe uma cautela ali dentro e uma negociação, de repente, com o fornecedor e tudo mais. E com relação aos investimentos, é aquele outro prisma de análise de oportunidade de mercado, que daí é uma outra caixinha, né, de você olhar para fora da empresa e ver as oportunidades que estão surgindo aí na esteira do mundo, né? Legal, muito legal. Ana, olha, fizeram uma pergunta aqui também como anônimo, então eu não sei dizer quem é, mas se você quiser se identificar, fica à vontade, você que fez a pergunta. Eu gostaria de saber sobre as medidas do governo de redução, quando devemos adotá-las? Isso. Então, o que acontece? As medidas do governo de redução, elas estão em dois prismas, principalmente a parte de redução de salários de pessoas e a parte de postergação de pagamento de impostos. Eu sou bastante adepta a você utilizar, dependendo das suas restrições com relação à Caixa, usar de forma bastante assim proveitosa a questão dos impostos, tá? É uma das primeiras medidas que você pode tomar dentro da organização, porque são impostos que você vai pagar sem juros mais à frente, então o que faz com que você não precise retirar hoje do teu caixa esse dinheiro e de repente que vai te faltar amanhã ou depois. Então você usa esses benefícios aí de questões dos impostos. E com relação à diminuição do salário, depende muito de como é que está a jornada do teu colaborador, como é que você está nessa situação, né? Se você, por exemplo, tem um comércio, as suas portas estão fechadas, se o teu colaborador está em casa, você já pensou nas questões de férias no primeiro momento? De repente, você já esgotou essa possibilidade de dar férias, descontar os feriados nacionais que tem pela frente. Então, são algumas medidas paliativas antes mesmo de redução de salário que você pode tomar. À medida que você já deu férias, você já compensou todos os dias e a pessoa ainda permanece em casa, sem produção nenhuma, cabe aqui uma análise, sim, por esse fato de a pessoa não estar trabalhando por muitos dias já. Só que aqui em Santa Catarina, pelo menos, que é o estado que a gente fala, né, a gente fala de Blumenau, Santa Catarina, a gente está voltando já com o comércio, então, caso a tua empresa já esteja voltando, o teu colaborador já está trabalhando, é algo um pouco delicado você reduzir salário sendo que ele está disponível, mas é aquilo que eu comentei, depende da situação de cada empresa, né? Preciso analisar a questão de impacto financeiro de caixa, né? E aí aqui cabe uma análise de fluxo de caixa, de entradas e saídas para ver se essa conta para em pé e se realmente precisa haver uma redução de salários, tá? De novo, a resposta é planejamento e conhecimento do negócio, né? Isso, aham. Muito legal. Próxima pergunta é: como faço para diferenciar um investimento de um gasto? Porque nesse momento ficamos inseguros em soltar grana, mas em certos casos é preciso investir. Então, o que acontece, né? O gasto, na verdade, é um nome que a gente dá, que dentro dele existem os custos e as despesas. Então, assim, o que é custo e despesa? Que daí vai contemplar o gasto como um todo, né? Todo o dinheiro que sai para a gente pagar, por exemplo, os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, isso não necessariamente ele é um investimento, são aquelas coisas rotineiras que a empresa já está acostumada, né?
Então, como que você diferencia um investimento? O investimento é aquilo que você vai injetar dinheiro para te dar uma contrapartida de algum retorno financeiro, mais receita, mais clientes, mais margem, pode ser um projeto com fornecedor, pode ser um projeto com um lançamento de um produto novo, pode ser um projeto de marketing, por exemplo, mas desde que você caracteriza ele como um investimento quando você pensa o seguinte, eu vou colocar o dinheiro para ganhar mais dinheiro de volta. Então, isso é um investimento. Alguns gastos na empresa que a gente já tem hoje, que são os custos e as despesas, lógico, a engrenagem gira e também a gente faz isso girar para vir um retorno financeiro, mas é algo rotineiro do negócio, né? Um investimento é quando você vai ampliar o teu espaço para colocar mais máquinas para produção, por exemplo, ou você vai fechar um projeto de marketing, de vendas, de comercial, de algo que vai ampliar, vai te exponenciar, isso é caracterizado um investimento, algo que te dê um ROI, um retorno. Muito legal. Ana, a gente tem a contribuição também do Cristóvão Kammer, perdão. Muito pontuais as informações ao tema proposto. Muito legal, realmente. Ana, antes da gente finalizar, então, eu queria te pedir uma palavra positiva para os empresários, para os colaboradores que estão assistindo esse webinar agora. Então, é aquela questão que a gente, quando a gente está à frente dos negócios, seja como gestor, ou seja como empresário, principalmente como dono de empresa, né, a gente já sabe que a vida não é fácil, a gente já sabe, a gente encara problemas desde que a gente surge para o mundo, para o mercado, né, para os nossos clientes, a gente vive a nossa vida resolvendo problemas. Então, a gente precisa ver essa crise como algo que vai nos deixar mais forte, né, que vai nos deixar mais esperto, que nos trouxe talvez para uma realidade que a gente antes não encarava, como por exemplo fazer uma melhor gestão financeira do teu negócio, precisa que você talvez acordou para o mundo de que você estava um pouco adormecido, que você precisa ter uma reserva maior, uma garantia maior para você dormir mais tranquilo. Então, a crise nos traz grandes oportunidades de crescimento profissional e pessoal, eu diria assim, né? Então, a gente precisa olhar esse problema como algo que vai fazer a gente evoluir. E a gente precisa gostar de resolver esses problemas, porque senão a gente não estaria no mundo dos negócios, né? Então, acredito que é passageiro, a gente vai, talvez, viver uma recessão depois disso, mas eu acredito que as coisas já estão girando novamente. Eu vejo um fluxo, um movimento de mercado, de mundo, que eu acho que a gente, de repente, daqui uns 3 meses, tudo já passou e a gente vai estar bem mais forte e mais repaginado em todos os sentidos. É isso aí, força para o empresário, para o dono da empresa, para o colaborador. E eu te agradeço bastante, Ana, por ter participado aqui com a gente. Eu tenho certeza que todos os conhecimentos que você passou, que são muitos, né? Então, resumidos aqui em meia horinha, respondendo perguntas, vão ser de muita utilidade para todos que ouviram esse webinar. Obrigada, Glenda. Imagina, estou à disposição aí de vocês. Legal. Ana, deixa o teu contato para quem quiser te mandar um e-mail, te fazer alguma pergunta que não fez. Sim, claro. Vocês podem mandar e-mail para anagroner@gmail.com, que é o meu e-mail particular. anagroner@gmail.com. É G-R-O-N de navio E-R. E aí eu fico à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Perfeito. Muito obrigada, Ana. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Imagina. Obrigada a vocês. Pessoal, então, relembrando que esse mês de palestras online e gratuitas continua até o dia 20 de maio e a nossa próxima palestra vai acontecer no dia 4 de maio, próxima segunda-feira, e vai ser quais cuidados com a segurança da informação sua empresa precisa ter quando se trabalha home office. Segunda-feira, dia 4 de maio, às 11 da manhã. Marque na sua agenda. Se você ainda não compartilhou essas agendas com seus colegas de trabalho, com seus conhecidos, com os empresários que são seus amigos, compartilhe, eu tenho certeza que todos temos muito para aprender com essa série de palestras. Eu me coloco à disposição caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma necessidade que não foi respondida nesse webinar, e você pode me mandar um e-mail para marketing@microserviceit, I de igreja, T de tatu.com.br e eu mesma posso responder seu e-mail. Muito obrigada pela participação de todos, quem puder fique em casa, desejo saúde e espero vocês na próxima segunda-feira para o webinar
webinar Quais cuidados com a segurança da informação sua empresa precisa ter quando se trabalha em home office. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.